Bom, eu pedi e vocês mandaram. Então sejam bem-vindos ao primeiro Respondendo Comentários aqui do canal. Eu escolhi 12 perguntas daquele post, mas se você não conseguiu mandar sua pergunta ou seu comentário não apareceu no vídeo, comentem por uma parte 2. Esse vídeo foi muito divertido de fazer, então espero que gostem. Sem mais enrolação, vamos lá! Amir Júnior Gold da Silva perguntou: qual o livro que você acha mais bizarro e o seu favorito da Fazbear Frights? Essa pergunta é meio complicada pra mim, porque eu tenho vários favoritos e acho muitas histórias bem bizarras. Mas se fosse para escolher 2, eu acho que Pizza Kit e Breaking Wheel ganham na bizarrice. E minhas favoritas acho que são Fetch, Lonely Freddy, Step Closer e também eu gosto muito de Jump for Tickets, mas quase todo mundo esquece completamente da existência dela, o que é uma pena porque é muito boa. Caio Curiosidades: qual jogo da franquia de FNAF você acha melhor? E o pior? Depende, e eu tenho vários critérios para responder essa pergunta. Em questão de gameplay e estilo, o Into the Pit é meu favorito. Já em questão de vibe e lore, eu prefiro a UCN e o Sister Location. E também vou dar uma menção honrosa pro coitado do FNAF World, que é odiado, mas eu amo. E já a categoria de piores, dizendo assim, acho que vai pra gameplay do FNAF 3 e do FNAF 6 na parte do escritório, porque eu acho meio repetitivo e um pouco sem graça. Cas Liveira: o que você acha que aconteceu com a Puppet pós-FNAF 2? Essa é uma pergunta muito interessante, e na minha opinião tem um detalhe minúsculo que responde ela. Porque se nós prestarmos bem atenção nos desenhos que aparecem no escritório do FNAF 1, dá pra ver uma caixa de presente idêntica da Puppet em um deles, tirando as cores que são diferentes. Mas então, não é muito maluco a gente pensar que a Puppet pode ter ido pro FNAF 1 de algum jeito e tá escondida lá em algum lugar. E além disso, também tem aqueles sonhos do FNAF 2 que mostram a Puppet na pizzaria do FNAF 1, mas essa parte já é só especulação, porque é meio difícil saber se aquilo é real ou só um sonho mesmo. Mas seguindo a teoria, depois de ir pro FNAF 1, a Puppet teria sido levada pra Fazbear Fright, junto com o resto das coisas, e ido parar na Left a tempo do FNAF 6. José Antônio 0806: agora uma pergunta meio polêmica. Qual a sua opinião sobre o FNAF deveria ter acabado no 6? Eu, diferentemente de muitas pessoas, acho que o FNAF não deveria ter acabado no 6. Sim, eu sei que várias decisões ruins foram tomadas depois do Pizzaria Simulator, mas nós também temos que lembrar que se FNAF realmente tivesse acabado no 6, a história teria ficado com muito mais buraco do que já tem, porque várias coisas importantes estão começando a ser explicadas nos jogos mais recentes. E além disso, jogos bons que vieram depois, como a UCN, o Help Wanted, o Into the Pit, Secret of the Mimic e etc., também não existiriam. Eu entendo a frustração coletiva com a nova era da franquia, mas o que muita gente realmente precisa entender é que FNAF não vai ser a mesma coisa para sempre. A Steel Wool fez uma burrada enorme com o Security Breach, mas agora dá pra ver que eles estão tentando se reerguer. Ainda falta muita explicação e muita comunicação? Claro que falta, mas a realidade é que não tem muito o que fazer além de esperar ou reclamar. Mas como reclamar de muita gente é tacar hate infinito em pessoas que não têm nada a ver com essa situação, o melhor a se fazer é esperar para ver qual rumo as coisas vão tomar daqui pra frente, e torcer para que o Scott tenha uma noção do que está fazendo. Juan Cacto 2475 e Clarione Pitap, espero que tenha falado certo, perguntaram: qual a sua opinião sobre o estado atual da franquia e o que você espera para o futuro de FNAF? Complementando a resposta passada, eu acho que agora a franquia está no meio termo, porque do mesmo jeito que podemos esperar coisas boas para o futuro, como o filme de FNAF 3, o tal jogo 2 que o Scott estava falando, o jogo do Fetch e o lançamento do Five Laps at Freddy's, também não dá para ter total certeza da qualidade desses projetos ou do rumo que a história vai tomar daqui para frente, já que uma das coisas que está estragando o FNAF atualmente é a falta de comunicação tanto da Steel Wool quanto do Scott, porque a gente não sabe nem o que esperar daqui para frente. Mas enfim, vamos torcer pelo melhor, né? Cauã Bantin Lima: qual sua história com FNAF e o que te inspirou a começar um canal? Vamos lá. Na época do lançamento dos primeiros jogos, eu era uma criança bem medrosa, e também tinha um primo que amava FNAF e fazia de tudo para me assustar. Então eu passei grande parte da minha infância tendo muito medo da franquia. Uns anos depois, quando todo mundo estava no hype pro Security Breach, eu resolvi dar uma chance, e foi aí que eu entrei realmente no fandom. Realmente. A inspiração para criar esse canal veio de todas as coisas que eu consumi desde que eu comecei a gostar de FNAF. Canais brasileiros, gringos, teorias, fanarts, animações e várias outras coisas que eu passava horas assistindo e pensando em como seria se eu fizesse algo assim também. E agora eu tô aqui, né? Então já dá pra saber o desfecho da história.
Djalma Santos de Lima Júnior. Qual mídia de FNAF você mais gosta? Jogos, livros ou filmes? Olha, eu sou meio suspeita a falar, mas eu acho que os livros me pegam um pouco mais. Eu sei que a maioria das pessoas tem um ódio mortal por eles, mas eu realmente me divirto muito lendo. Principalmente a trilogia inicial, que é de longe a minha favorita. E algumas outras histórias da Fazbear Frights também. Sobre os jogos, meu único problema com eles é minha tremenda falta de experiência, porque tem vários que eu nunca nem joguei e ainda por cima eu sou ruim de dar dó. Von Karma. Você acha que o Mimic foi uma boa adição para a lore da franquia? Sinceramente, eu acho que sim, mas com um porém. O Mimic tem uma história interessante e uma proposta legal, mas a única coisa que estragou o personagem, na minha opinião, foi a introdução dele. Ele apareceu pela primeira vez nos livros, enquanto estava todo mundo maluco tentando teorizar sobre o Glitch Trap, e eu tenho quase 100% de certeza que ninguém naquela época ia imaginar que um robô aleatório do Tales from the Pizzaplex ia ser canon nos jogos e responder várias coisas até fazerem o Secret of the Mimic, que ainda mudou um pouco a história dele. Pra mim, é isso que faz muita gente odiar o Mimic, porque a introdução dele na franquia foi muito mal feita e parece que ele só apareceu do nada no Ruin, já que várias pessoas não tinham nem lido Tales e nem sabiam quem era o Mimic. Overcrane 0303. Na sua opinião, qual é o personagem de FNAF com a história mais pesada? Depende. Se for a morte mais pesada, eu acho que é o William, mas se for a vida mais ferrada, eu acho que é a do Michael. E se for contar com a Fazbear Frights, tem o Julius do Breaking Wheel, óbvio, né? E também tem aquelas meninas do Together Forever. Lopes SRE. Você acha que a ideia do remanescente foi uma boa adição para a história, ou o Scott só criou esse elemento para tapar buraco? Pode parecer meio complicado, mas eu acho que é um pouco dos dois. A ideia geral de remanescente e agonia é uma coisa bem interessante e que faz muito sentido para a história, mas na minha cabeça também dá pra ver isso como tapa-buraco, porque o Scott precisava explicar as possessões de algum jeito, e para isso ele criou o remanescente. Só que pra mim, esse foi um tapa-buraco bom, porque pelo menos explica alguma coisa ao invés de só falar e as almas possuem os animatronics e acabou, ponto. Mas enfim, espero que tenha dado pra entender. Cauã Mateus 7037. Eu resumi esse comentário em uma frase para ficar mais fácil de entender. As 6 crianças do Into the Pit são canon? Então, eu não faço a mínima ideia. Se o Scott resolver canonizar o Into the Pit, aquela 6ª criança pode ser uma representação da Charlie ou o Andrew, o que não é nada bom. Mas se o Into the Pit for só uma adaptação da história da Frights e não for canon de verdade, a 6ª criança é quase 100% o Andrew, mas esse caso tá de boa. ALB Todd Batata 7369. Você acha que na Fazbear Frights, cada fantasma que aparece no jogo são as almas se manifestando ou apenas agonia? Sinceramente falando, eu acho que é um pouco dos dois também. Só que os Phantoms parecem ser mais agonia do que as almas se manifestando mesmo, já que a única coisa que eles fazem é assustar o player ou aparecer como uma alucinação, tipo essa puppet meio esquisita que ninguém entendeu direito até hoje. Mas considerando aquele tanto de coisa possuída que a gente vê no jogo, eu não acho difícil algum pedaço de alma, remanescente, sei lá, ter infectado o lugar também e ajudado a deixar a ilusão mais real. Mas enfim, acho que foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar se quiserem uma parte 2. O link do Discord do canal tá aí na descrição, então dá uma passada lá depois. Agradeço pela paciência, obrigada por teorizar comigo, e até a próxima!